Podcast. Admite que tá vindo, só vem. Lambe, 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 Vai arriscar ou vai ficar só na vontade? lambe, 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 nós. Não se apavore com uma mulher que goza. Nós é assim, mina maravilhosa. Olá, gente! Meu nome é Laís Conter e eu sou criadora e administradora do Milambe. @me_lambilambe. No Instagram, perfil que no momento dessa gravação tem 238 mil seguidores espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. E agora temos essa novidade. Em parceria com a América Podcast, o Milambe agora tem podcast também. E eu fico muito feliz, porque um dos propósitos do Milambe é trazer temas do universo da sexualidade e tratar eles da forma mais natural possível e sem tabus. Com o máximo de responsabilidade e, é claro, com generosas pitadas de humor. E a possibilidade de fazer esse podcast, sair um pouco do Instagram e tornar esse tipo de informação acessível para mais pessoas é incrível. Então eu começo agradecendo a todos os seguidores e ouvintes que estão acompanhando esse momento e também a América Podcast pela oportunidade e apoio. Nessa primeira temporada teremos 6 episódios. Alguns dos temas que serão tratados aqui foram sugeridos pelos seguidores do Milambe no Instagram e no Facebook. E a ideia é sempre trazer mais gente para essa mesa, porque afinal, todo mundo gosta de sexo, apesar de muitos não admitirem. Serão episódios de meia hora cada um, mais ou menos, e eu tenho certeza de que teria muito mais pra ser falado. Mas vamos aos poucos, né? Devagarinho pode ser bem mais gostoso. Se é bom de beijo, me prova. Lambe, 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 nós. Lambe, 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 nós. E pra quem não conhece o Milambe, ele surgiu ano passado com a ideia de falar sobre sexo e sexualidade sem tabus e com mais naturalidade, né? Eu já trabalhava com design gráfico, eu tinha uma marca de pôsteres, inclusive. Eu pesquisei sobre arte de rua e me veio a ideia de espalhar por aí algumas frases, algumas coisas com um conteúdo um pouco mais adulto, que, sei lá, de certa forma viralizasse e que as pessoas vissem e se identificassem. Então eu comecei a colar. Eu criei uns adesivos com as frases, né? E comecei a colar por aí. Colei por Canoas, Porto Alegre, em alguns bairros, Cidade Baixa, Moinhos de Vento. E com o tempo, viralizou de fato. E hoje em dia tem adesivos do Milambe pelo Brasil inteiro. O pessoal compra os adesivos pra colar na sua cidade e ter perto de onde mora. E quero aproveitar e dar o crédito da nossa música de abertura, que é da compositora Ana Canhas. O nome é Lambe Lambe e tem tudo a ver com o nosso podcast. Essa tua boca já é linda. Boca já é linda. Boca já é linda. Mas ficaria perfeito beijando a minha. Não se apavore com uma mulher que goza. Nós é assim, mina maravilhosa. Bom, e o assunto que eu escolhi aqui pra começar essa primeira temporada do podcast do Milambe é aplicativos de relacionamento. E quem vai conversar com a gente é a criadora do Hétero Top Poa, que prefere manter o anonimato, certo? Certo, olá Laís, Tudo eu bem? sou a Hétero Top Poa. É assim que eu vou te chamar? Sim, pode me chamar de Hétero Top Poa, é assim que o pessoal me chama. Beleza. Então, me conta, o que é o Hétero Top Poa? O Hétero Top Poa é um perfil de Instagram que eu criei pra compartilhar bios de Tinder de homens, principalmente de Porto Alegre. A ideia inicial foi de Porto Alegre. Bios que eu considerava completamente sem noção, inadequadas e, assim, horríveis. Péssimos, né? Péssimos, uma pior que a outra. E a ideia surgiu porque eu tive um relacionamento no passado. No início desse ano eu terminei, e aí passei aqueles meses me recompondo, fechada, pensando o que tinha acontecido, enfim. Quando finalmente a fossa passou, eu pensei, preciso conhecer pessoas. E qual lugar que a gente vai conhecer pessoas? Bom, tem o bar, tem a festa, mas eu pensei, vou baixar o Tinder. E fui super empolgada, vou pro Tinder conhecer pessoas. E foi um balde de água fria, porque eu abri aquilo e parecia que, tipo, eles estavam escolhendo a próxima rainha da Inglaterra, ou alguma coisa assim, porque tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, tinha que ser alta, tinha que ser gostosa, tinha que ser bem-sucedida, não pode ter filhos, tem que ser magra, e foi um balde de água fria, porque quando eu me abri pra conhecer pessoas, eu me decepcionei muito com o que tinha ali. Sim, eu até me identifico muito com a tua história nesse sentido, porque também terminei um relacionamento muito longo, né, a gente tá acostumado e tal. E daí pra entrar nesse mundo a gente pensa, vou baixar, né, o aplicativo, ver qual é que é, ver como é que funciona.
E de cara, assim, já achei bem difícil de achar pessoas interessantes. Eu pensei que seria mais fácil. Mas assim, que nem tu falou, é 1000 pré-requisitos, né? Se tu é fumante, dá o xizinho, né? Sim. Diz não. Se tu é não sei o que, tipo, tem 1000 pré-requisitos, digamos assim. Exatamente. E eu percebo, eu não sei se tu já tinha usado esse app antes, mas eu já Nunca. tinha usado há alguns anos. E eu notei muita diferença, porque há uns anos, quando eu usei, eu não via. Aparecia um ou outro, assim, que eu pensava, nossa, que sem noção. Passava pra esquerda. Mas hoje em dia, parece que isso virou o normal. E não era assim antes, então isso me assustou um pouco. Sim, os bons acabam sendo minoria nesse caso. Sim. Quando aparece uma boa, é tipo um diamante perdido. E quais são as bios mais comuns, assim? Quais são os clichês maiores, assim, que tu vê? Além desses aí que ficam trazendo uma lista enorme de pré-requisitos, né? Sim. Semana passada eu fiz uma enquete nos stories perguntando quais clichês que mais irritam vocês. E apareceram muitos. E entre eles eu poderia citar assim, eu já li 500 vezes, Em Busca da Batida Perfeita. Em Busca da Minha Princesa. Se tem filhos, X. Ele não. Falando de alguns dos clichês que aparecem, que as gurias, as seguidoras compartilharam. Não entra muito aqui, me segue no Insta. Tipo, nunca vi a pessoa, ele quer que eu siga ele. Acho que ele quer seguidores. Vários. Não, até esse negócio do Instagram, só vou aproveitar e puxar pra uma outra questão. Tu não recebe um monte de mensagem de cara que... eu te vi no Tinder. No Instagram? É que eu não coloco meu Instagram no Tinder. Sim. Eu sou uma pessoa muito Você reservada. é muito esperta. Eu sou muito misteriosa. As pessoas não sabem quem eu sou. Eu coloco meu nome e as fotos. E se eu conversar, aí eu, troco redes sociais. Enfim, não tem problema. Mas eu prefiro conversar com a pessoa, pelo menos saber de onde é que ela vem, né? Tá aí uma boa dica, eu sou meio amadora nisso. Tô começando. Então. Imagina. Então, continuando aqui. Vamos tornar isso interessante. O famoso jogo dos pontos. Isso é o que mais tem. Assim, ó. Começou a conversa, 10 pontos. Não fuma, 15 pontos. Aí tinham que botar assim, ó. É seca e grossa, menos 15. Eu pensei, já perdi. Já fiquei negativa nos pontos, não vai dar. Menos 15. Tem muito isso. Outros que são sempre em busca de conversas inteligentes. Ai, sim. Com certeza. Tipo... Pior que eu sempre vejo isso. Ou mulheres que me tragam conteúdo, ou que me agreguem, né? Pessoas que... Sim. Que eles estão... Sim, não, eles são maravilhosos. Outros clichês. Quem se define se limita e o famoso descubra. Não escreve nada, então, sabe? Isso é pra escrever isso. 3 pontinhos. Isso, exatamente. Exatamente isso. Mas enfim, são muitos clichês. Inclusive foi interessante porque quando eu comecei a compartilhar as respostas, algumas gurias falaram: mas eu acho isso legal. Ou alguma, eu botei isso, tem que botou, bora tomar um litrão. E eu postei debochando, ela falou, no meu tá escrito isso. Eu falei, não tem problema, a gente tá aqui pra dar risada, pra se divertir. Eu acho que essa é a questão do perfil, né? Que é justamente pra dar risada, não é pra xingar, não é pra agredir, não é discurso de ódio. Sim. É pra ser uma coisa leve, pra todo mundo rir junto. E também eu acho que é válida a reflexão, né? Sobre alguns pontos que são bem polêmicos. Tá, e me diz uma coisa, faz quanto tempo que o perfil foi criado? Faz exatamente um mês. Faz um mês. Faz um mês. E Exatamente. Quantos seguidores? Como é que tá isso? Hoje atingiu 8.000 seguidores. Bah, tá bem legal, né? E seguidores do Brasil todo? Sim, a maioria de Porto Alegre, digamos uns 80% são de Porto Alegre, mas tem muita gente de outras cidades, tem São Paulo, Curitiba, eu já recebi print de Salvador, de Belo Horizonte, então tem gente de tudo que é lugar. E já pensou em transformar o Heterotop Poa em Heterotop Brasil? Já sugeriram isso, eu já pensei. Inclusive, o domínio, não sei se é assim que se chama, mas o nome Heterotop BR já é meu, então ninguém pode tentar roubar. Garantiu já. Sim. Massa. E as bios são só de Tinder ou contemplam outros aplicativos de relacionamento também? Tipo Happn, sei lá, nem sei. A ideia era Tinder, mas o pessoal que... Porque eu uso só o Tinder, então começou tudo com os meus prints. Mas o pessoal que manda tem mandado de Happn, do Bumble, acho que eu já recebi. Então não temos discriminação, postamos sem todos. preconceitos. Sim. Tá, e os posts então são prints de seguidores, né? Quantos você recebe por dia, mais ou menos? Tem ideia? Por dia eu não tenho ideia, mas hoje eu tenho mais de 400 DMs não lidas, sendo que 70% deve ser print. Meu Deus, e o resto é xingamento. Não, os xingamentos pararam, faz um tempo que eu não sou xingada, deu uma acalmada nos xingamentos. A maioria é mulher. Sim,
Mas tem seguidores homens que inclusive interagem, conversam e dão sugestões, inclusive. Hoje eu compartilhei um story que foi um homem que postou, marcou, eu achei legal e repostei. E o que ele disse, tipo, qual foi? Era uma sugestão, assim, sugestão de bio topzera pro hétero top. Ele mandou uma sugestão. Mandou uma sugestão, isso. Uhum. Tá, e uma curiosidade aqui, algum dono de alguma bio já descobriu alguma postagem? Já foi te xingar? Como é que foi isso? Sim, teve um que colocou uma bio bem preconceituosa, falando que gordinhas não. Aí ele foi postado. Aí ele ficou sabendo porque alguma amiga viu e comentou. Uhum. Ele foi lá, xingou, disse que era um absurdo, que não podia expor, mas em momento algum eu expus o nome ou a foto dele. É importante citar isso, né? Não é exposto nem foto, nem nome, nem nenhuma informação da pessoa. Não, de jeito nenhum. Só o que foi escrito na bio mesmo, né? Sim, de jeito nenhum, porque a ideia não é expor as pessoas e mostrar, o fulano é um babaca, quem sou eu pra dizer isso? É só pra mostrar que as pessoas, de uma maneira geral, precisam melhorar. E qual o print mais sem noção que tu já recebeu? Tu lembra de algum, assim, que se destaque? Ai, é muito difícil. Muita coisa, né? É muita coisa. Eu recebo muita coisa. Às vezes eu recebo coisas que eu considero ofensivas demais pra serem postadas, mas assim, agora eu me lembrei de um que eu até postei. Era um que ele falava... tinha um teor bem racista no que ele falou. Eu acho que eu lembro. E eu fiquei muito receosa se eu postava aquilo ou não, porque, enfim, né? É um tema que não é assim pra gente largar na internet. Mas eu até conversei com algumas amigas e várias me incentivaram e disseram, não, isso tem que ser exposto, porque as pessoas têm que saber que isso acontece, pra pensar sobre isso e pra não reproduzir e, como eu falei antes, melhorar como pessoas. Eu acho que eu penso exatamente igual em relação a isso, porque se a gente não falar sobre, as pessoas vão achar que é natural. Que aquilo ali é uma preferência só, mas tem um quê de racismo por trás, né? Sim, exatamente. Porque tem algumas que é só falta de noção, falta de bom senso ou uma autoestima muito elevada. Mas tem coisas pesadas e bem tristes também. Sim. Tá, e me diz uma coisa, alguma se salva? No fim, alguma bio a gente consegue? Se salvam. Eu sempre digo, vamos manter a chama da esperança acesa, porque tem pessoas legais, tem bios legais. Eu já vi algumas que me chamaram a atenção, que eu pensei, nossa, essa pessoa parece ser legal. E já printei até com a ideia de um dia, de repente, compartilhar nos stories, pra mostrar, gente, não vamos desanimar, tem gente legal. Mas eu tenho um pouco de receio de como as seguidoras vão encarar, porque eu acho que muita gente vai pra lá pra passar raiva, pra ler coisa ruim. E aí quando eu aparecer com uma coisa boa, talvez pensem, perdeu o sentido. Mas eu acho que seria legal compartilhar. Eu acho que seria bem bacana até pra ter esse contraponto, né? Pra verem que, tipo, tem como fazer uma coisa legal, tem como se mostrar de uma forma legal nesses aplicativos também, não precisa ser sempre tão babaca. Sim, com certeza. Sexo faz bem. Bora ser saudável, amigo. Precisamos ter uma conversa com a gente. E sem roupa. E eu vejo que rola bastante interação das seguidoras nos comentários. Como é que é isso, assim? Sim, isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu ficava muito numa ideia de, vou bolar uma legenda genial. E aí eu escrevia uma coisa, postava, e quando eu li os comentários eu pensava, nossa, minha legenda não tem a menor graça perto do que as seguidoras estão escrevendo. Isso acontece comigo também. É demais, as gurias são muito criativas. Já aconteceu até de um dia eu usar um comentário de uma seguidora como legenda, mas conversei com ela, disse, olha, eu gostei muito do teu comentário, posso usar como legenda, tu quer que eu te dê os créditos? Se tu quiser. Ela, não, pode usar, vai fundo, mas não me marca, ninguém quer aparecer lá. Aí é que eu vi, não sou só eu quero me manter anônima, pouquíssimas pessoas que me mandam conteúdo querem ser marcadas. Eu pergunto sempre, mas a maioria não quer. Sim. Será que é medo de represália? Acho que sim, né? Eu acho que sim, mas eu acho que elas se sentem mais confortáveis nos comentários, porque o que mais me chama atenção também é que comentários legais, engraçados, se tu for ver, tem muitos likes, isso quer dizer que as pessoas leem os comentários das outras, curtem, comentam em cima daqueles comentários, então eu acho que esse é o espaço seguro das pessoas. Sim, porque ali acaba sendo os comentários. Isso. E tipo, se vem alguma coisa ruim, acho que eles meio que se defendem, vira meio que uma comunidade, né? Sim. Exatamente. Tem um comentário de uma seguidora que eu até printei e pedi pra ela pra compartilhar. Aqui, ó. Ela botou: o que há em comum em todos os perfis é que ninguém quer conhecer e aprender a amar ninguém. Todos querem pessoas prontas e já descrevem no perfil como elas devem ser. Por isso, todos, homens e mulheres, estão sozinhos. Eu achei maravilhoso. E ela teve vários likes. Mas daí esse pro lado legalzinho. Daí tem os comentários ácidos, que são maravilhosos também.
Tem outro ponto que eu acho legal também, que eu acho que é legal da gente conversar, que esse perfil, eu vejo que tem pessoas que estão ficando mais alertas pra atitudes inadequadas e preconceituosas vindas de homens, claro, porque o perfil é sobre isso, mas algumas pessoas já disseram assim, eu não tinha lido essa bio e entendido dessa forma. Inclusive eu tive uma conversa com uma pessoa que eu conheço, que segue lá, que ela leu um perfil horrível, assim, péssimo, e botou, mas nem é tão ruim, ele só botou o negócio da altura. Aí eu listei tudo que ele disse. Ele quer uma mulher linda e gostosa, de cabelo comprido, que faça as unhas, altura entre 1,64 e 1,71, peso entre 59 e 67. E eu falei, tu não acha isso topzera? Eu tô preocupada. Então eu vejo muito problemático, né? Sim, se tu for pensar, é muito problemático, porque muito. O cara quer, tipo, uma pessoa moldada pra ele, né? Sim. Que é a perfeição ali. Exatamente. Que não existe. E a ideia é isso, as pessoas serem mais críticas em relação a isso. Acho que cada um sabe o que é bom pra si, mas eu acho que tem pessoas que às vezes não percebem esses absurdos, assim, essas coisas que às vezes parecem sutis, mas não são. A gente acostuma, né? Infelizmente. A gente vai acostumando, a gente vai vendo e vai relevando, deixando passar, e quando vê é uma coisa rotineira, assim, a gente já nem se surpreende tanto. E daí quando a gente começa a pensar, que nem quando tu criou o perfil, quando eu comecei a seguir o perfil e eu percebi... Eu também tive vários insights em relação a isso. Porque antigamente eu olhava o Tinder e eu nem olhava as bios. Só leva fotos. Agora eu só olho bio, eu fico passando... Sim. Eu nem olho... já devo ter descartado várias pessoas interessantes, assim. Porque eu só vou atrás, se não tem bio eu já descarto. Sim, eu recebo muita mensagem de seguidora dizendo assim, gurias, eu nem olho mais as fotos, eu nem tô catando mais date. Eu só fico olhando as bios pra printar e mandar pra vocês. E eu digo, maravilhosas, continuem mandando que eu preciso de material. E essa sou eu atualmente. Eu confesso que eu tô um pouco assim também. Já nem me lembro a última vez que eu conversei com alguém no Tinder, porque eu fico só caçando bios ruins. Tá, e tu pode ler pra gente alguma bio bem babaca aí que tu tenha trazido, bem escrota, assim, pra contextualizar toda essa nossa conversa? Sim, tem uma bem recente. Que de repente tenha gerado bastante comentários e bastante engajamento das seguidoras. Sim, ela é bem recente e se destacou bastante entre as outras, que diz o seguinte: homem íntegro, sincero, meigo, dinâmico, honesto, justo, imparcial. Procuro um novo amor. Um novo amor com letras maiúsculas. Entre parênteses, mulher linda e gostosa. Que tenha altura entre 1,64 a 1,71. De 59 a 67 quilos. Cabelos compridos. Cuide das unhas, porque entendo que no cabelo e unhas estão a imagem e beleza da mulher. Respeito, consideração, carinho, aconchego, amor, terá muito. Quero uma mulher séria para algo sério. Sou de Porto Alegre, separado e profissão definida. Não tenho vícios algum. Tenho 1,77, 76 quilos, moreno claro. Vocês não conseguem nos ver, né, porque é por áudio, mas assim, eu fiquei de boca aberta o tempo inteiro, sem acreditar no que tu tava lendo, assim. Sim. É surreal. Não, esse quando deu os números, assim, tipo... Não é possível, sabe? E aí os comentários muito giram em torno disso, né, das gurias. Sim. Peraí que eu vou procurar alguns tem aqui algum bons melhor aí? Pra compartilhar. Tá, aqui tem uma que diz: que pena, tenho 1,58, perdi o princeso. Outra botou: unhas e cabelos em dia, meninas. Outra: graças a Deus, eu e meus 1,76 passamos do ponto de corte. Bah. Então vários falaram assim sobre a altura. Não esqueçam que o novo amor tem que ser linda e gostosa. Queridão, defina linda e gostosa que vamos definir tosco. Uma comentou: parece aqueles programas de namoro dos anos 90. Exatamente, é exatamente isso. Ou aqueles anúncios de jornal. Sim, esses dias surgiu um lá que eu não quis acreditar, mas uma seguidora mandou e disse que é de um jornal daqui de Porto Alegre, que as pessoas mandam, e também era um absurdo, assim. Era tipo uma bio dessas, só que no jornal. Imagina, bio de Tinder no jornal antigamente. Era, né? Era classificados, né? Classificados de relacionamento. De relacionamento. É, mas é que eu acho que naquela época as pessoas não tinham a noção que a gente tem hoje, né? A informação e toda essa Isso. questão, né? Não que isso amenize o absurdo, mas com toda a informação que a gente tem hoje em dia, eu acho uma vergonha uma pessoa ter coragem de escrever uma coisa dessas numa rede social com a foto dela aí ainda. Que eu vou olhar e vou pensar, nossa, foi essa pessoa que disse isso. Sim, meu Deus do céu. Diretamente. Bah. Bizarro. Os caras não têm vergonha mesmo. E nem noção, né? Nem noção. Tem mais algum comentário, alguma coisa? Tem uma que diz assim: fico imaginando se existe alguma mulher que vai ler isso e pensar, esse pode ser o amor da minha vida. Coitado. Bah, impossível, né? Tem um maravilhoso aqui: é só comprar uma boneca inflável, pra tudo tem jeito nessa vida. Outra coisa que eu acho interessante, tem muita mulher casada
que segue o perfil e comenta isso, dizendo, gente, eu sou casada, eu tô horrorizada. A minha irmã, eu tenho uma irmã que é casada, tem filhos, e quando eu criei o perfil, comentei, ela começou a seguir e me disse assim, nossa, eu não tinha noção que tava tão difícil ser uma mulher solteira em Porto Alegre. Eu tô horrorizada com o que eu tô vendo. Porque quem é casado não vive nesse meio, não tem acesso a esses aplicativos, e quando vê esse tipo de coisa, ficam horrorizados. É que nem eu te disse, né? Eu fiquei 11 anos num relacionamento e pra mim foi bem chocante, assim, a diferença, assim, né? Imagina? Sim, sair de um relacionamento e ir pro Tinder é uma coisa... É uma coisa surreal, nossa, né? Surreal. Não é uma recomendo. experiência única de vida. Sim. Tá, tu tem mais algum aí pra ler pra gente? Sim, tem mais um aqui que é incrível, que diz assim... Incrível. Sim, eu ando caçando e sou mais tigre que este. Até a Taurus me quer pelo meu calibre. Meninas, sejamos sinceros. Os tempos mudaram. Hoje só tem viado e frouxo. Eu sou um caso à parte. Ninguém que tu conhece ou conheceu se parece comigo. Muito menos chega perto de levar a vida que levo. Sou viciado na vida e em seus prazeres. Não quero falar de amor. Vamos falar de Gucci, de Fendi, de Dior. Eu tenho o poder para te converter no que eu quiser. Detalhe, a frase final. Não confunda minha autoestima com arrogância. Aí, assim, ó, não tem como, né? Não tem condições. Sem palavras. A autoestima masculina deveria ser estudada, Deveria né? ser estudada, Porque... olha. Eu queria saber onde compra, porque eu tô precisando dessa autoestima. Tá difícil. Não, vamos falar de Gucci, Fendi E Prada. e Prada. Sim, exatamente. Esse gerou bastante comentários também. Vamos ver se eu acho algum legal aqui. Lê algum pra gente. Tem um botão agora, ele foi longe demais. Tem uns que são curtos, mas assim, certeiros, que eu berro em casa quando eu leio. Eu dou muita risada. Ah, imagina. Nossa, eu super passo divertido. rindo lendo isso aqui. Sim. A gente tá só gastando saliva. E não é do jeito mais gostoso. Tudo que recebe atenção cresce. Tá, e eu esqueci de te perguntar uma coisa que eu acho que é interessante até para os ouvintes entenderem melhor. O nome do perfil é Heterotop Poa. Sim. O que seria um heterotop? Então, eu pensei nesse nome porque eu sempre tive um ranço com essa gíria top. Então hoje em dia tudo é top, tudo que é bom é top, é top. E eu já há algum tempo, há mais de ano, eu comecei a usar a palavra topzera pra definir pessoas que, na minha opinião, se acham arrogantes, autoestima lá no céu. Eu sempre chamava, bah, isso aí é topzera, bah, aquela ali é topzera. Virou uma gíria, né? Virou Porque uma eu também gíria. já usei assim. Pois é, virou. Eu me lembro faz uns 2 anos, eu brincava com isso, sobre isso com as minhas amigas. Tipo, eu não quero ir em tal lugar porque só vai topzera Só lá. vai topzera. E como a maioria dos prints são de pessoas que têm uma autoestima super elevada e que acham que são, assim, a última bolachinha do pacote, eu achei que eles tinham que ser definidos como héteros top. Heterotop. E o Poa, porque eu pensei em focar em Porto Alegre, mas, né... Sim, mas em um mês já, imagina, todo esse sucesso, acho que deveria ir pro Sim. Brasil, né? E tu falou que já recebeu prints de outros estados, inclusive. Já recebi muitos, inclusive semana passada eu postei um de São Paulo. Eu usei a hashtag heterotopbr São Paulo. E aí postei um de lá. É, porque os embuches estão pelo país inteiro. Infelizmente, estão. Então tá, encerro aqui o nosso primeiro episódio. Eu agradeço muito a tua presença. Imagina. Fiquei muito feliz e espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Sigam Heterotop no Instagram Sigam, pessoal. Boas risadas garantidas. e sigam também o Milambi e o América Podcast nas redes sociais. Acompanhem no portal americapodcast.com.br os próximos episódios do podcast do Milambi e outros conteúdos também. Então eu vou finalizar com uma frase sugerida por uma seguidora do Milambi que combina bem com a temática de hoje sobre aplicativos de relacionamento. Me chama de Tinder e mete em mim. Sensacional. Inspiradora.